A catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul trouxe não só um caos e muita tristeza para o povo gaúcho e o Brasil, mas escancarou a falta de caráter, amor e gestão daqueles que têm o poder nas mãos. Famílias foram separadas pelas águas, de forma que nunca mais poderá ser possível como era. Empresas que movimentavam a economia local foram levadas pelas enchentes. Bens materiais que foram conquistados ao longo de muitos anos desapareceram como se nunca tivesse existido. E pessoas que perderam, além de tudo, a sua própria vida. Neste vídeo eu vou te contar um lado da história que a grande mídia tenta esconder de você. Fui para as áreas mais afetadas e o que eu mais ouvi é que se não fossem os voluntários, se não fosse a própria população, mais gente teria morrido. E os relatos daqueles que perderam tudo e sentiu na pele a falta de apoio não da população, mas do Estado. E mostra que nas horas mais difíceis, somente o povo é pelo povo. Entre setembro e novembro de 2023, fortes enchentes deram sinal do que viria mais tarde, quando invadiu e destruiu várias casas, estradas e pontes importantes no estado gaúcho. O Vale do Taquari ficou um local completamente desolado. Naqueles meses, as enchentes afetaram mais de 700 mil pessoas no estado do Rio Grande do Sul. Mas naquele fatídico ano, um fato curioso ficou registrado. A ponte de ferro da Nova Roma do Sul, datada originalmente de 1930, tinha sido destruída pela enchente. Desde então, chegar ou sair da cidade só era possível por estradas que aumentavam a viagem pelo menos 2 horas ou por uma balsa que parava de funcionar sempre que o Rio das Antas subia. Por conta dos transtornos e logística, foi pedido para que o governo de Eduardo Leite reconstruísse a ponte. Na ocasião, o governo disse que construiria uma nova ponte, mas ao custo inicialmente entre 20 a 25 milhões para o efetivo das obras, e que a previsão da entrega da ponte seria até dezembro de 2024. Grave bem esses números, 20 a 25 milhões com uma data quase que eterna. Sem paciência, o povo gaúcho levantou uma verba através de doações, movida pela Associação de Amigos de Nova Roma, surgida após a tragédia que isolou mais de 3 mil habitantes da cidade. Com o dinheiro das doações feitos 100% pelo povo, a ponte foi refeita e inaugurada em janeiro deste ano e ficou 1,70 m mais alta que a anterior, construída em tempo recorde de 138 dias, em média 4 meses, com valor apenas de 6 milhões de reais. Um valor muito inferior ao orçamento do governo de Eduardo Leite, que gastaria do dinheiro público 4 vezes mais. Seria esse um exemplo de má gestão, negligência ou hiperfaturamento? Eu não sei, mas ficou registrado que muitas vezes o Estado atrapalha. O povo é pelo povo. Esta é uma frase que ecoa muito pelo Brasil, principalmente nas cidades afetadas pelas recentes enchentes que fizeram os rios subirem a um nível nunca visto antes ou registrado. Mas para você entender o porquê eu estou fazendo esse vídeo e qual a visão que eu quero te passar, eu preciso te contar desde o começo. Segundo os meteorologistas, tudo começou quando o Rio Grande do Sul foi afetado por uma massa de ar frio que veio do lado sul do continente e se encontrou com uma massa de ar quente que já circulava em boa parte do centro-norte do Brasil. Quando houve esse encontro, a umidade passou por um processo de condensação, ou seja, do estado gasoso para o líquido. E com isso, ocorreu uma densa formação de nuvens e, consequentemente, as chuvas. A massa de ar quente que vinha do centro-norte formou uma espécie de barreira. De acordo com o coordenador-geral das operações e modelagem do CEMADEM, Marcelo Salucci, essa barreira impediu a passagem de massa de ar frio e fez com que as nuvens carregadas ficassem presas sobre a região sul. Esse fenômeno provocou um acúmulo extremo de chuvas, o que normalmente ocorreria em meses, ocorreu em dias. Os primeiros alertas de chuvas fortes saíram em 21 de abril. Até então, a previsão do Metsul, uma organização de meteorologia conceituada, era de sucessivos episódios de chuva, que vinha com altos volumes em algumas áreas do estado gaúcho. 4 dias depois, o Metsul alertou para o risco de um cenário parecido com o verificado em 2023. Mas até aí, a população das cidades que beiram os rios, que já estava acostumada com as enchentes, não imaginava o terror que estava descendo pelo rio. No dia 27 de abril, Canoas, Novo Hamburgo e Porto Alegre registraram os primeiros alagamentos. Alguns dias depois, o rio Guaíba ultrapassou a altura dos 5 metros. E o caos já havia tomado conta de mais de 300 municípios em todo o estado.
As águas do rio chegaram à altura dos semáforos nas ruas, mudando para sempre a história do Rio Grande do Sul, colocando cidades inteiras debaixo d'água. Normalmente, em caso de catástrofes de qualquer natureza, o governo federal sempre é o primeiro responsável pelo resgate da população. E isso inclui liberação de orçamentos para a emergência, envios de profissionais especializados junto a bombeiros, exército e marinha munidos de equipamentos de resgate. Essa é a maneira como qualquer governo federal se comporta de uma forma imediata. Mas o que você vai ouvir agora são os relatos da população gaúcha afirmando o descaso do governo nos primeiros dias. E o que você vai ver pode chocar você. Para mostrar para aquela jornalista da Lula News, que ela disse que é o Estado que está ajudando, que está salvando as pessoas. Vocês estão vendo o Estado aqui? Esse aqui é o maior ponto de resgate da cidade de Porto Alegre. Olha para lá. Tem alguns fiscais de trânsito da prefeitura, mas olha os carros, tudo carro de civil. Entrou mais de 4.000 pessoas, nós resgatamos mais de 4.000 pessoas e mais de 1.000 animais, tá? O pessoal que está aqui está trabalhando incansavelmente. Eu queria deixar um adendo para vocês que todas as pessoas que estão trabalhando aqui, 90% são civis, são pessoas da comunidade, são gaúchos, irmãos, a gente se uniu, a gente já é um povo muito unido, tá? Rapaziada, estamos saindo daqui indignado. A gente estava ajudando o pessoal, entregando lanche, certo, família? Não deixaram a gente entrar dentro da água, porque só entrava com policial, a gente saiu, começou a distribuir lanche. A civil veio, abordou nós, largou spray de pimenta na minha cara aí, ó. Largou os guri tudo deitado no chão, algemado. Cadê o Sturt? Cadê o Sturt? Aí, ó. Pra não dizer que é mentira aí, ó. Família aí, ó. Deixou a família em casa, deixou a família em casa pra me todo na correria, fazendo vaquinha, arrecadando coisa pra chegar aqui e ser abordado, ser taxado como ladrão. Largaram no chão, spray de pimenta. Não deram nem conversa, não deram nem conversa. Amigos, eles não querem deixar drones dos civis sobrevoarem áreas atingidas. Por quê? Por que a gente não pode sobrevoar as áreas atingidas? Será que é porque não querem aumentar o número de... Será que é porque aquelas denúncias feitas sejam reais? Quero agradecer a todos que estão aqui socorrendo as pessoas. 90%, estou dizendo com a autoridade de um coronel da Brigada Militar, chefe da Defesa Civil do Estado há 20 anos atrás do governo Germano Rigoto. Sim, 90% dos resgates em Canoas, eu estou aqui há 5 dias, foram feitos pela população civil. No início e no momento mais crítico, pessoas ilhadas que precisavam de ajuda foram salvas e resgatadas, não por soldados ou por bombeiros, mas por moradores que tinham barcos ou jet ski à disposição e usaram tudo o que tinham ou o que sobrou para salvar seus vizinhos, amigos, familiares e desconhecidos. Os helicópteros que pousavam em solo gaúcho e fez os primeiros resgates não eram do exército, mas dos grandes empresários que de prontidão enviaram suas aeronaves e colocaram à disposição para salvar vidas. O governo não estava lá. Quem estava lá era a população, o povo ajudando o povo. Não tinha ninguém ajudando a gente. Aí começou a vir o pessoal, os civis pra cá e colocar barco dentro da água, colocar jet ski. E o pessoal começou numa mega operação e salvar um monte de gente aqui no bairro Matias Velho. O povo, os civis, não tinha polícia, não tinha ninguém nessa porcaria aqui. Enquanto isso, na TV, em uma noite de sábado, muitos celebravam o show da Madonna, que escancarava a podridão do mundo pornográfico e prostituição, onde foi exaltada por Luciano Huck e outras celebridades dizendo que ela foi a responsável pela união de um país dividido. Mas aí fica a pergunta: quando você perde alguém da sua família, você fica em luto ou festeja? Grande parte da divulgação de notícias, mesmo em plena era dos smartphones, o poder ainda está nas mãos das grandes emissoras de televisão. São elas que têm os melhores equipamentos de gravação e melhor estrutura, e também são elas que recebem as verbas. Enquanto o país está juntando forças para fazer envio de alimento e mantimento infinito para socorrer as vítimas do desastre, alguns jornalistas seguem o roteiro para combater as fake news. O primeiro eixo de fake news. O Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. O foco não é ajudar, é sim combater as fake news e proteger o governo que tardio começou a trabalhar. Enquanto as câmeras dos smartphones de pessoas comuns mostravam a realidade,
As notícias na TV diziam que tudo não passava de desinformação. Aí, ó, mostrar pra isso aí como é que faz, ó. Isso aí estão só passeando pra lá e pra lá, ó. Não trouxeram ninguém ali, ó. Podia ter trazido uns 15 aí em cima, aí, ó. Olha aí. Ó, é assim que funciona, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Nos primeiros dias, um caminhão com alimentos foi multado em Santa Catarina com destino ao Rio Grande do Sul por não estar dentro do peso permitido pela lei, enquanto outros caminhões eram barrados por não possuir nota fiscal. A NTT estaria barrando caminhões da Defesa Civil com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso, dos 4 que a gente tem aí. Caminhoneiros e voluntários que levam doações são parados em fiscalização e multados. O caminhão é para 55 mil quilos, tá? Eu fui multado com 39 mil quilos, entendeu? Esse é o motivo, entendeu? Eu tô com tudo ali, o caminhão, tudo para levar para o pessoal de lá de Porto Alegre, eles multaram por isso aí, entendeu? Isso é o cume, isso é o Brasil que a gente quer. É bem verdade que o governo não tem culpa das enchentes que devastaram o estado gaúcho, mas tem total participação de culpa quando negligencia ajuda e esconde tudo o que está acontecendo lá nesse exato momento. Empresários como Pablo Marçal e Luciano Hang, dentre vários outros, abraçaram a causa e são tidos como herói pela sociedade, mas são colocados como vilão pelas grandes mídias de televisão que trabalham para esconder a verdade. Mas que verdade? A verdade do descaso com a população gaúcha. Somente quando as águas recuarem, será mostrado qual o real número de pessoas que perderam suas vidas. A verdade de como o governo ignorou o alerta, de se adiantar para tomar medidas para recuar as cidades com antecedência. A verdade de quanto de dinheiro das doações já foram desviados. A catástrofe das enchentes no sul do país mostra quanto uma população está unida e não medem esforços para mandarem mantimentos e voluntários para ajudar a salvar vidas, não apenas humanas, mas também de animais. E mostra que o povo é pelo povo e o Estado muitas vezes é omisso.